Sororidade feminina. Esse é um termo que muita gente já ouviu e ainda ouve, mas alguém já parou e já te explicou o que realmente isso significa? Sororidade é simplesmente concordar e apoiar tudo que outra mulher faz? Nesse vídeo eu vou te explicar o termo sororidade, os aspectos que o compõem, te trazer exemplos práticos. Aí no final eu vou te contar por que eu acho que a sororidade feminina nem sempre dá certo na nossa sociedade atual. Então fica aí até o final. Se tu não me conhece, muito prazer, o meu nome é Thaís e eu sou a idealizadora desse projeto chamado Thais Empoderada, onde eu falo sobre empoderamento feminino, pensamentos além do óbvio, feminismo mais flexível e tudo isso que envolve nosso mundo de mulher. E sempre com um objetivo muito claro, te fazer pensar fora da caixa. Então bora começar esse vídeo começando pelo começo. O que significa o termo sororidade? Então, a sororidade é a união, é a empatia e a solidariedade entre mulheres. É importante deixar claro aqui que esse termo ele é ligado ao feminismo. Ou seja, ele só existe entre mulheres. E ele nasce na compreensão de que, nessa sociedade patriarcal que nós vivemos, nós enfrentamos estruturas e opressões comuns. Esse termo ele vem da ideia de irmandade. No latim, soror quer dizer irmã. E ele vem com uma proposta política e ética de cooperação, rejeitando a competição feminina que muitas vezes é imposta para nós culturalmente. E quais são os principais aspectos que envolvem a sororidade? E agora eu vou ler para vocês para não ter a chance de esquecer de nada. Primeiro, empatia e acolhimento. Escutar ativamente. Respeitar vivências sem julgamentos e acolher no momento de vulnerabilidade. Apoio mútuo. Unir forças para combater violência, assédio e desigualdades, criando redes de suporte e fortalecimento. Antídoto à competição imposta. Desconstruir a ideia de que mulheres precisam ser rivais, seja no trabalho, na vida afetiva ou nas conquistas sociais. E por último, mas não menos importante, interseccionalidade. Entender que mulheres têm experiências diferentes por causa de raça, classe, orientação, cultura, gênero, deficiência e etc. E que a sororidade precisa enxergar essas diferenças e agir com inclusão. E agora, para encerrar a parte de explicação, eu trouxe alguns exemplos práticos do dia a dia. Então, não silenciar a fala de outra mulher durante uma reunião, ajudar uma mulher que está em situação de risco ou de vulnerabilidade, não julgar ou culpabilizar uma vítima de violência e celebrar conquistas de outras mulheres sem comparação e inveja. Bom, agora que tu já sabe mais ou menos o que significa a sororidade, a gente vai voltar o nosso olhar para os dias atuais. Hoje existem muitos grupos e coletivos que lutam pelos direitos das mulheres. E grande parte disso começou com as mulheres lá do século XX, quando elas perceberam que a luta ela não era individual, mas sim coletiva. E eu falei mais sobre essas mulheres nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, quando eu falei sobre o verdadeiro significado do dia 8 de março. Esses grupos, eles têm um trabalho muito importante porque eles fazem várias ações, sejam ações políticas, sociais e de conscientização. Eu pesquisei alguns grupos e alguns coletivos de mulheres que trabalham no Brasil e eu vou deixar o link de todos esses grupos, se vocês tiverem interesse de saber mais, na descrição desse vídeo. Então eu vou só falar alguns aqui para vocês e trazer qual é o principal objetivo, qual é o principal foco de cada grupo. Então, o primeiro que eu trouxe é a Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, que é um movimento feminista antirracista e antipatriarcal. A gente tem também o coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que tem como foco a saúde integral da mulher. O coletivo Juntas, que atua em universidades, sindicatos e escolas. O movimento de mulheres Olga Benário, que trabalha na defesa de direitos e enfrentamento à violência de gênero. E o coletivo feminista Ana Nery, que é um grupo estudantil focado no aprendizado e no acolhimento feminista. Mas eu trouxe aqui para vocês esses exemplos de coletivos que atuam no Brasil, mas é importante destacar que a sororidade também pode ser realizada de modo individual, nas nossas ações diárias, como eu trouxe aqueles exemplos para vocês. Então, quando a gente escuta uma amiga, quando a gente apoia outras mulheres, quando a gente não julga outras mulheres,
E principalmente quando a gente deixa de competir e a gente entende que é muito importante a gente compartilhar as forças. Mas antes de te contar o porquê que eu acho que a sororidade, em muitos momentos, ela não dá certo na nossa sociedade atual, eu gostaria de saber quem é que tá gostando desse vídeo, então deixa o teu like e compartilha esse vídeo com uma amiga que também gostaria de saber o que significa esse termo tão falado. Ah, e também, se tu chegou até aqui, deixa aqui nos comentários esse emotion, porque eu quero saber quem são as mulheres que estão me acompanhando aqui no YouTube. Bom, e agora vocês podem pensar por que a Thaís acha que a sororidade nem sempre dá certo na nossa sociedade atual. Porque, na verdade, e agora vocês já sabem, a sororidade, ela é muito linda, né? Porque são mulheres se ajudando sempre através de coletivos, de movimentos ou de modo individual, independente de cor, classe, orientação sexual. Será? Será que isso realmente sempre acontece? Ah, antes de eu continuar aqui, eu queria deixar muito claro para vocês que eu sou uma defensora da sororidade, que ela é extremamente importante para as lutas e conquistas das mulheres. Inclusive, eu até participava de um coletivo que eu e algumas amigas, nós criamos um coletivo feminista, onde a gente tinha um Instagram informativo, onde a gente realizava eventos, a gente fazia grupos de estudo sobre os direitos das mulheres, sobre os movimentos feministas. Então, eu sou uma defensora de que nós devemos nos ajudarmos. O fato aqui é que eu estou para alertar que existem muitas barreiras que dificultam que a sororidade ela seja mais expandida. E eu vou falar esses aspectos agora mesmo para vocês. O primeiro deles são os aspectos culturais. Como eu já falei em outros vídeos, quando a gente fala de algo que é sobre cultura, é algo que é um processo mais longo, mais demorado da gente conseguir modificar, porque é algo que está enraizado. Então, muitas vezes, nós reagimos com julgamento automático, com comparações e com críticas sem nem mesmo perceber. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Quando a gente julga uma mulher por ela escolher a sua carreira em vez da maternidade. Quando a gente faz piadinhas sobre a aparência ou até mesmo a vida afetiva de outra mulher. E também quando a gente desmerece conquistas de outras mulheres falando frases como: ah, ela tem muita sorte, né? Ah, mas também ela é bem bonita. Bom, o aspecto 2 é o aspecto interseccional. Eu vou dizer para vocês que a gente enxergar as mulheres como todas iguais soa até um pouco ingênuo, porque nós definitivamente não somos todas iguais. E quando outras mulheres reproduzem preconceitos, seja de raça, de classe, de orientação sexual, isso quebra o ciclo da sororidade. Porque é importante a gente perceber que apoiar não é abraçar tudo sem a gente olhar o contexto. Porque é importante a gente reconhecer que cada mulher vai ter os seus desafios específicos. E aí, a partir disso, a gente consegue agir com uma empatia real. E o aspecto 3 são as expectativas irreais. Que é quando a gente espera que a sororidade ela seja um acordo total em tudo. Como que se apoiar significasse a gente concordar com cada escolha, cada opinião ou cada atitude, sem a gente nem mesmo questionar quando há um machismo internalizado ou até mesmo reproduzido. Então prestem bem atenção, a sororidade ela não é concordância eterna, ela é respeito, diálogo e crescimento mútuo. Aí vocês devem estar olhando esse vídeo e pensando, bom, ela já explicou o que é sororidade, trouxe exemplos práticos e trouxe exemplos de coletivos que trabalham, falou o quanto é importante a sororidade para a conquista das mulheres, mas ela também trouxe que muitas vezes não dá certo. Tá, e agora? Vocês podem se perguntar, tá, Thaís, e agora? O que eu faço? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para superar essas adversidades? Bom, eu queria te tranquilizar e dizer que se tu já percebeu que essas adversidades elas estão presentes na nossa sociedade, tu já deu um primeiro passo. Mas aqui vão algumas práticas concretas que vão ajudar a gente a tentar mudar esse cenário. Primeiro, começa no teu núcleo de relacionamentos, seja família, amigos, trabalho, enfim. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, na minha família, eu parava alguma fala e muitas das vezes eram falas de outras mulheres, sabe, naqueles almoços de família, eu parava para explicar algo. Principalmente para minha avó, que muitas vezes reproduzia alguma fala extremamente machista, porque está culturalmente imposto, e não era porque ela era minha avó e era uma mulher que eu ia dizer, não, tá tudo bem, o que ela falou, eu tô concordando. É isso que eu acabei de falar para vocês. Em muitos momentos eu tinha que parar
E várias vezes eu ia lá e trazia um outro lado daquela mesma questão e tentava desmistificar aquilo que é culturalmente imposto. Então é importante a gente começar a perceber os lugares que a gente está e começar mesmo a fazer um movimento dentro dos nossos núcleos de relacionamento. Outra coisa importante também é a gente não deixar passar aquelas piadinhas ou comentários machistas que são muitas vezes reproduzidos por outras mulheres. Sim, mulheres também podem ser machistas. Isso até é uma ideia de vídeo que eu posso trazer aqui para vocês. Outra coisa, percebe como tu trata outras mulheres. Tu escuta ela de verdade, tu age com respeito. Aprende a perguntar antes de julgar. Às vezes eu acho que tá meio intrínseco na gente o julgamento, a gente julgar só vendo determinada notícia ou sabendo de alguma informação, enfim. Mas é muito importante a gente perguntar antes de sair julgando. Outra coisa muito importante é a gente validar experiências diferentes das tuas, mesmo que muitas vezes a gente não entenda. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Muitas vezes eu vejo algumas mulheres optando por terem filhos em ambientes que eu, Thaís, acho desestruturado para ter uma criança. Por mais que ali no momento eu não entenda porque essa opção é a opção dela, foi a escolha dela. Então, eu não posso ficar julgando a escolha dela, eu tenho que validar, ela quis, e ok. É claro que em alguns momentos eu me pergunto, será que ela quer ou será que ela foi imposta pela cultura? Enfim, mas valide experiências diferentes das tuas, mesmo que tu não consiga entender em alguns momentos. Celebra conquistas alheias, conquistas de outras mulheres, com real sinceridade. Porque quando a gente compartilha vitórias, a gente fortalece todas nós. E por último, mas não menos importante, te permite aprender e a desconstruir. Sem medo de errar, porque a sororidade também é o nosso crescimento. Bom, se tu chegou até aqui, realmente significa que tu queria saber mais sobre sororidade feminina. Então coloca esse emoji aqui nos comentários. E aproveita também e coloca nos comentários se tu concorda com os aspectos que, na minha opinião, ajudam a sororidade feminina a falhar em alguns momentos. Eu te peço para comentar aqui porque eu quero começar a conhecer as mulheres que estão escolhendo entender mais sobre o nosso universo e também a pensar fora da caixa. E também a se jogar a entender esses termos que parecem complicados, mas não são, como esse que eu te expliquei hoje. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho, porque sempre que tu ativa o sininho, o YouTube te avisa quando eu lanço um vídeo novo. E me segue lá no meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu compartilho mais dicas e sigo pensando e refletindo junto com você sobre esse nosso universo feminino. E se tu gosta de histórias, lá no meu Substack eu trago algumas histórias quase que fictícias sobre esse nosso mundo das mulheres. E lá no meu podcast tu tem acesso a essas histórias em áudio e também alguns outros insights. Eu vou deixar o link de todas as minhas plataformas aqui na descrição desse vídeo. Ah, e nunca esquece, pensar fora da caixa é o primeiro passo para se libertar. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.